Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Bora Varejo, só que obviamente estamos direto de Nova York, direto de um evento incrível chamado NRF. Vocês estão acompanhando vários episódios especiais e estamos aqui para trazer assuntos importantíssimos. Eu sou Marcela Zaiden, sou fundadora da CNP, consultoria estratégica da área de pessoas, e hoje vou ser a host desse podcast, que tem a honra de ter aqui à minha frente alguém que também tem um pouquinho de cada coisa, também está aqui como patrocinador, realizador, também como embaixador de tudo um pouco. Só que antes dele se apresentar, se é que se faz necessária a apresentação, acho que não vai fazer, eu quero trazer um agradecimento especial aos nossos realizadores. Aceleraí, Dax, Invent Software, Contique, Nandinho, um beijo, Stone, Tecla T, todos eles apoiam esse movimento incrível, gente, de educação gratuita para o varejo. Acho que educação é o que muda o jogo sempre. Se a gente tem empresas como essas, além de tudo, apoiando a informação, apoiando o varejista a ter mais acesso, a ter mais informação, sem dúvida é maravilhoso. Se você está assistindo esse podcast, já, além de prestigiar as marcas, curte, compartilha, manda para a tua rede, manda para as pessoas próximas, para aquela pessoa que precisa receber conhecimento. E conhecimento de verdade nunca é demais. Exato. E falando que conhecimento nunca é demais, senhor Marlon, se apresente. Vou fazer questão de você se apresentar, porque faz sentido te conhecer. Muito bom. Bom, Marcelo, primeiro prazer, né, estar aqui no seu podcast como host, né? Eu estou acostumado a estar aí também fazendo esse papel. Então, eu sou o Marlon, né, nascido em Minas Gerais, lá em Divinópolis, bem no interior, a 100 quilômetros de Belo Horizonte, a nossa capital. E eu nasci numa família empresária e que tudo que aconteceu nessa família empresária fez surgir a Formatar, que hoje é uma empresa de consultoria desde quando ela nasceu, mas ela é muito mais hoje uma empresa de gestão, de implantação, de governança e de conexões. Né? E vai fazer 25 anos agora, em março, que eu comecei essa história de uma dor, né? Da dor que eu vivia de fazer parte de uma família empresária e de sofrer todas as dificuldades no processo sucessório. Então, isso me obrigou a ir buscar conhecimento, esse conhecimento gerou a aplicabilidade na minha família, e aí, uma vez aplicado, o sucesso familiar pede que os amigos começaram a pedir: Marlon, vem cá me ajudar também, né? Os amigos dos meus pais, né? E aí isso virou um negócio que hoje tem mais de 50 pessoas trabalhando. Hoje, né, já tem toda uma estrutura de sucessão feita. Eu mesmo já não estou mais na operação, eu estou só no conselho, presidindo o conselho da Formatar e sentando, né, na cadeira de conselhos dos nossos clientes todos. Enfim, bom, rapidamente... Uma baita história, 25 anos de trajetória, 25 anos vendo as empresas passarem pelo processo sucessório, Sim. que é um processo extremamente complexo. Sim. Eu costumo falar que é quase que a morte, né? As pessoas, elas sentem, elas cruzam com a sensação de morte. Toda vez que você fala assim, não é? Toda vez que você fala assim, olha, vamos ter que fazer seu processo de sucessão, a primeira coisa que vem na cabeça do dono é, meu Deus, eu vou morrer. Não, e eu estou inútil, já não vale mais para nada, né? E aí o drama, né? O drama reina. Mas assim, Marcela, é importante dizer algumas coisas sobre o universo da empresa familiar. Ótimo. Muita gente acredita que a empresa familiar, ela seja somente aquela empresa que existem os pais trabalhando, ou os pais e os filhos, ou então são os irmãos, ou então marido e mulher. Uma empresa familiar, ela não é uma empresa que apenas a família atua nela, ou é sócio, ou é dona de alguma maneira. Empresa familiar é toda aquela empresa que tenha uma ou mais sociedade, independente de família ou não, que detém o controle das cotas, ou seja, a maior parte das cotas está no controle desses sócios, é considerado uma empresa familiar. Nossa. É novidade isso, né? Para mim é novidade. Para mim é completamente... Exatamente. Ou seja, quantos por cento no Brasil? 90% das empresas no Brasil, elas são genuinamente familiares. E outra, com raras exceções, as empresas listadas na Bolsa Brasileira,
que são de origem do Brasil são familiares, com exceção da Renner, que era familiar até um pouco mais de 5 ou 6 anos atrás, e ela abriu todo o capital. Então, assim, a família dona, os sócios iniciais, eles pulverizaram as ações na Bolsa, e aí ela deixou de ser, de ter um controle, né, de ter uma maior parte de controle, um percentual de cotas que isso consideraria ainda uma empresa familiar. Então, empresas como Boticário, Renner, Natura, que estão listadas, são empresas familiares. E no Brasil, e no mundo, esse número, nos Estados Unidos, por exemplo, são 85% das empresas são familiares. A Ford ainda é familiar, porque 31% das ações da Ford ainda está em nome da família do Henry Ford. Que Exato. incrível! Então, a questão da sucessão familiar, da empresa familiar, diz muito mais de passar o comando de quem está na liderança para outra liderança, independente se será um membro da família, sócio, herdeiro ou não, né? Então, falar de sucessão familiar é falar de passar o comando de uma geração para outra, ou passar, de fato, quem está no comando há um tempo e que, de certa forma, tem um prazo ali de determinação, ou por acordos de família ou de sócios, ou então porque realmente já não consegue produzir aquilo que a empresa pede, então ele vai para uma outra instância, seja de conselhos, administração ou conselho de sócios, e aí vem uma outra pessoa para ocupar esse lugar, que pode ser da família ou não. Tá? Então, empresa familiar, essa é a primeira desmistificação que a gente tem que fazer. E excelente. Não são aquelas que estão com família, né, trabalhando. Né? Por exemplo, a CNP é uma empresa familiar. Se você e seus sócios detêm 100% das cotas, configura-se uma empresa familiar, independente se vocês são ou não parentes. Então, é uma empresa familiar. É uma empresa familiar, sim. Sabe o que é uma coisa interessante? Eu costumo... O G4 é uma empresa familiar, entende? Porque quem detém as cotas são os três, exatamente. Apesar de ter também os outros associados, né, no partnership, também configura-se uma empresa familiar. Isso é legal de desmistificar, mas principalmente, Marlon, quando eu vejo... Hoje, dentro da CNP, a gente atende mais de 80 empresas do ponto de vista de dia a dia, de organização cultural. E uma das coisas que pra gente é fato, terminou 2025, a gente olhou e falou assim, é inegociável, as dores são as mesmas. Os nomes mudam, as capas, né, mudam, mas se você for olhando, desmembrando, ouvindo, no final... As dores são as mesmas. Sim. E se eu vejo isso dentro da área de pessoas, eu imagino o quanto que você vê isso do ponto de vista de processo sucessório. Os desafios devem ser os mesmos. Todo dia. Eles não falam que problema familiar só muda o endereço. Problema de casal só muda. Problema de filho só muda. É exatamente o problema. Empresa sucessória só muda de endereço. Não só empresa sucessória. Na realidade, a empresa, eu gosto sempre de fazer a analogia que uma empresa, seja ela qual for, uma empresa pública e uma empresa privada, ela é feita de pessoas. Sim. Essas pessoas têm famílias. Independente se tem um casamento com filhos, mas ele é filho. Nós somos filhos antes de ser pais. Então, fazemos parte de um núcleo familiar e fazemos parte de relacionamentos. Se as pessoas que compõem a organização dessa empresa, desde a cúpula até a base, estão com dificuldades relacionais na sua vida pessoal, essas dificuldades elas refletem diretamente na gestão do negócio. E eu, né, nessa longa jornada de ser filho de família empresária e depois me tornar, né, um consultor que ajuda outras famílias empresárias a não passar por isso, a minha tese acadêmica construída é de que a desorganização de uma empresa ela é reflexo da desorganização dos donos. Tal como uma família. Se for para uma terapia de família, os filhos estão com vários problemas de rebeldia ou de dificuldades, de ansiedade, depressão, lá. Quando a gente olha para os pais são completamente disfuncionais, desorganizados. Uma vez que a gente atua uma terapia bem feita com os pais, automaticamente os filhos sentem o reflexo disso e passa de fato. Então, a lógica da dor, seja ela em uma empresa familiar ou não, diz daqueles que as
coordeno. E aí eu falo agora de um outro nível que a organização de uma empresa não depende de todos que estão nela, depende de quem manda nela, entende? Então, e aqui eu não estou querendo falar que existe ou não existe democracia numa empresa e que a gente tem que ser hierarquicamente duro, inflexível. Eu não estou dizendo isso, que quem manda é quem são donos. Eu estou dizendo que quem está no comando é quem está com a rédea ou com a batuta de direcionar. Se essa pessoa ela está disfuncional com ela mesma ou disfuncional com a própria equipe de gestor, obviamente que quem sente primeiro é quem está abaixo e a empresa vai junto, né? Então, assim, eu gosto de falar que o sucesso de uma organização, de uma empresa que está fracassando em resultados, ou está fracassando em processo, ou está fracassando em caixa, né? Diz dessa desorganização dos papéis ou das atribuições ou até mesmo daquilo que cada um, enquanto gestor e dono desse negócio, quer. Uma vez que eu alinho isso tudo, põe numa mesma folha, numa mesma página, automaticamente passo a praticar aquilo, é como tirar com a mão o problema e a gente começa a ver resultado. Caixa volta a acontecer, processo começa a fluir e a vida vai, né? Acho que aqui a gente tem um depara muito bacana, né? Te ouvindo, é exatamente o mesmo que eu falo sobre a cultura organizacional. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando a gente olha para a cultura e aí você vê aquela empresa que não tem uma identidade. Por quê? Porque o dono ele não consegue assumir a identidade dele e se posicionar e dizer assim, essa é a minha cultura e tá tudo bem. Tem certo, não tem errado, tem a minha cultura. E aí a gente fica passando pelo aquele processo de ninguém para e o turnover é alto. Por quê? Porque ele não conseguiu declarar claramente quem são os valores das pessoas que ele quer perto dele, qual o perfil das pessoas que ele quer perto dele, qual o desejo, qual o propósito daquela empresa. É exatamente o mesmo reflexo. Ô Marcelo, eu gosto muito de bater na tecla quando eu estou com o meu time, né, na Formatar, e eu disse, né, eu já não estou mais na coordenação, na liderança. Nós temos lá hoje a Deib, que é a nossa CEO e sócia. Tem um detalhe que eu gosto muito de contar, é que hoje todos os meus sócios, né, foram os meus colaboradores um dia. Né? Então, nesses 25 anos de CNPJ com a Formatar, todos aqueles que começaram comigo um dia e foram desenvolvendo e tendo fit e alinhados com a cultura e valor que eu acredito, né, eles foram se desenvolvendo e ficaram comigo. E nós temos lá a metodologia de partnership, né, e vesting. Então, assim, isso proporciona ou possibilita isso acontecer. E a Deib é uma delas, que foi a minha primeira gerente financeira e está comigo há 17 anos. E em 2022 ela se tornou sócia e hoje é CEO. Né? E o meu irmão caçula, que foi meu sócio enquanto empresa familiar, né, que em 2012 veio atuar comigo na Formatar e que em 2017 se tornou sócio e hoje caminha o sucessor direto da operação técnica e o CEO hoje, né, para assim dizer, da Formatar. E eu sou só o cara que está no conselho lá em cima, sentando na cadeira dos conselhos dos clientes. Mas por que eu contei essa breve história? Porque quando eu falo para o meu time e falo para os meus clientes que o que mais vai definir o sucesso e o futuro de um negócio, seja ele qual for e do tamanho que for, primeiro, cultura forte. Perfeito. Segundo, processos bem alinhados. Perfeito. Terceiro, caixa. Só que começa com cultura. Por quê? Porque não adianta eu ter caixa. Não adianta eu montar processo. Não adianta eu ter o processo mais lindo, sem fricção, sem ruptura. Se eu não tiver cultura, eu perco caixa. Se eu não tiver cultura, eu perco processo no meio do caminho. Então, primeiro começa de cultura, literalmente cultura. E cultura é o que você acabou de dizer. Nós brasileiros temos um grande defeito, que nós fomos educados para sermos
pessoas subservientes, vamos falar assim, diante de Deus. Então, porque lucro é pecado, então a gente não fala que a gente quer lucro, a gente fala que quer ter sucesso. A dificuldade a gente não se assume rico, né? Não, a gente não se assume empresário, né? Tem empresas, tem clientes nossos que faturam mais de 400 milhões, e falam, eu tenho um negócio, um pequeno lá, não, eu tenho que faturar 400, eu não sou diretor. Não, o diretor não me coloca nesse lugar de diretor, não. CEO, que palavra CEO, é essa? Presidente, não, de jeito, não sou presidente, não. Então, essa dificuldade de nós nos posicionarmos, que é o que você acabou de falar, aquilo que, olha, o que você é? O que de fato você gosta de fazer? O que realmente você aceita e não aceita? Porque uma vez que você tem isso muito claro na empresa, a partir do dono ou dos sócios, não tem jeito não, Tudo que vai estar ali para baixo vai estar seguindo exatamente esse desejo maior, que é essa cultura do que eu quero, do que eu não quero, né? Só que a grande maioria dos brasileiros, por causa dessa cultura de educação, de subserviência, a gente tem uma grande dificuldade de se assumir, né? Ou de querer, né? E engraçado que a gente não tem muito essa dificuldade em casa. Por exemplo, nós, quando está em casa, nós pais mesmo falam, olha, aqui na minha casa eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não aceito que venha aqui. Aí você vai para a empresa? Na empresa, não, porque disseram que eu tenho que ser descentralizador, que eu não posso, que tudo tem que ter 360, horizontalizar. Entende? Aí eu fico sem saber o que eu posso ser ou não posso ser na empresa. E esse é o grande problema, entendeu? Eu costumo dizer que quando a gente vai para empresas que o dono não toma a rédea da cultura, é que nem você deixar a sua casa sob batuta dos seus filhos. É exatamente a mesma coisa. Vai acontecer o quê? Vai ser McDonald's, TV, videogame. Eu gosto muito de usar, né, a expressão seguinte, né? Um detalhe, nesse processo de buscar entender da minha empresa familiar lá atrás e tudo, eu fui fazer psicologia primeiro. Então, eu tenho 25 anos de formado também, coincidentemente. 24, faço 25 anos de formado em psicologia e depois eu já emendei em residência em terapia de família e casal para entender mesmo do universo, né? Eu nunca atuei como o terapeuta de casal, né, profissionalmente falando. Mas, quando a gente vai tratar da família empresária e a gente começa a perceber o seguinte, olha, pais, vocês estão entendendo, ou donos da empresa, vocês estão entendendo que o lugar de vocês aqui está completamente desorganizado, porque tem filhos que estão mandando mais aqui em vocês do que vocês deveriam mandar neles. E aí eu faço sempre essa analogia, olha, vamos lembrar do tempo de criança, né? Que quando a gente tinha a hora de almoço, você saía perguntando para cada um deles, né? Ô, meu filho, o que você quer comer hoje que a mamãe vai fazer ou o papai vai fazer? A grande maioria é chocolate, bife, arroz, batata frita. E nunca era brócolis, salada, etc. Não é isso? Então, assim, essa história da gente, enquanto donos ou pais, né, os líderes maiores do negócio, chamar a turma para perguntar se querem ou não querem, ou o que eles querem que a empresa faça, dá errado. Você quer home office ou presencial? Você acha que ele vai dizer assim, não, olha, eu quero todo dia ter que pegar ônibus, ter que levantar... Gente, pelo amor de Deus, é óbvio que ele vai virar e dizer assim, não, eu prefiro home office, eu vou ficar em casa, vou trabalhar de pijama, vou trabalhar da hora que... Isso aí é o de menos, né? Quando a gente fala de home office ou não, mas é aquela história, olha, a partir do momento que eu deixo livre... Ou deixo mais ou menos guiada a direção de meta, a direção de faturamento, a direção de processos, o caixa realmente começa a sangrar, né? As coisas começam a sair da qualidade que eu não gostaria. E aí a gente começa a gente se encontra com empresas dessa natureza e fala, olha, quando eu era pequeno tudo fluía. Quando eu era pequeno eu tinha mais dinheiro. Quando eu era pequeno eu conseguia controlar. Hoje que eu tô grande eu perdi completamente o controle. Eu falei assim, mas por que você perdeu o controle? Não, porque veio o fulano e começou a mandar, o ciclano, porque tinha que departamentalizar, aí departamentalizou e deu autonomia total para cada departamento. Aí, e deixou de ser uma empresa. Não, virou anarquia, né? Virou cada um por si, Deus para todos, é isso aí. E aí é muito engraçado. Aí a primeira frase, você deve ouvir muito, Marlon, essa frase, que é uma das frases que eu mais ouço. Eu entro na minha empresa e não reconheço. Nossa!
Quando o empreendedor chega para mim e fala assim, Marcela, eu preciso de ajuda. Primeiro que a primeira coisa que ele faz é, eu preciso de ajuda para poder decidir a minha cultura, construir a minha cultura. Eu falei, não, querido, dá um passo atrás. A gente vai entender e extrair a sua cultura, mas ela tá lá. Exato. Você pode não reconhecer, você pode não estar feliz com ela, mas aí é onde o BO está mais embaixo ainda. Eu vou te mostrar onde ela está. Marlon, você trouxe um ponto que eu acho super interessante, que é a Formatar, ela nasce desse processo seu, Sim, dentro de casa, da sua dor. E aí você trouxe também que a primeira coisa que você decidiu quando você começou a olhar para isso foi fazer psicologia. Isso. Eu imagino que além da psicologia você também buscou apoio do ponto de vista para entender de onde vinha aquela dor, de onde vinha aquela complexidade, que é a necessidade do autoconhecimento, que é a base de tudo. Como que você entende a importância do processo de autoconhecimento na formação e nesse processo sucessório? Vamos lá. Primeira coisa é que eu vou falar até de mim, né? O que me incomodava muito? Eu não consegui dar conta de dialogar com os meus pais sobre aquilo que eu tinha de potencial. Então, eu acreditava que eu tinha um potencial, mas era um potencial desgovernado, tal como todo e qualquer jovem, adolescente que quer, de fato, confrontar. Só que eu estava confrontando sobre negócios, né? Então, na minha época, na década de 90, né, isso era comum. Nós jovens, quer dizer, eu vou fazer 46, então, na minha geração, a gente começava a trabalhar muito cedo. Então, a vida adulta acontecia um pouco mais cedo, né? O que me fez, de fato, entender a necessidade de buscar conhecimento para aplicar? E fui para a psicologia. Porque, eu realmente precisava de me conhecer ou então conhecer o outro. Na realidade, eu não fui para me conhecer, não. Eu queria entender mais o meu pai e minha mãe para saber atacar o ponto certo. Sabe aquela coisa, né? Porque nunca é a gente, né? Não, sempre nunca o outro. é. Só que, obviamente, eu tive a grata, né, oportunidade de fazer primeira coisa na minha vida enquanto conhecimento, um curso de psicologia, e logo com 18 para 19 anos. Então, aqui, esse universo de 5 anos, estudando sobre o autoconhecimento, isso me ajudou demais a entender a mim e, obviamente, a entender principalmente o outro. Então, a partir do momento que eu entendo a mim profundamente, não tem como eu não entender o outro, eu me colocar no lugar do outro, não é isso? E o fato de eu ter aprendido a me colocar nesse lugar do outro é que me fez desenvolver a minha habilidade de entender o meu pai e minha mãe enquanto estrutura familiar empresarial e aceitar o meu lugar. Só que é difícil essa jornada para quem não faz um curso de psicologia. E eu estou falando aqui que não adianta fazer terapia também, que você não vai conseguir, na terapia, ter respostas tão claras como as que eu tive, né? Porque a grande maioria vai para a terapia porque realmente está com dificuldade em N, até com pai, com mãe, no universo da empresa. Só que lá começa a tratar e o psicólogo, na sua esmagadora maioria dos psicólogos, não são empresários. Então, o diálogo não é sobre a empresa, o diálogo é sobre o ser humano e ele, né? E tá tudo certo, é isso mesmo. E fica esse buraco. E foi onde a Formatar nasceu. Por quê? Porque eu uni o universo da gestão hard, de processo, operação, caixa, lucro, que era o que eu vivia, e do varejo, da indústria de moda e do varejo de rede de loja de moda, com o universo da psicologia. Então, eu cobri esse buraco no sentido assim, olha, se eu, empresário, psicólogo, eu milito na empresa e milito no universo da psicologia, conseguir fazer com que as famílias empresárias que sofrem tudo isso que a gente sofre no dia a dia de uma empresa familiar, comece a pensar assim, olhar para dentro de si e entender, se conhecer a família, conhecer os filhos, ou então ou permiti-los a também se protagonizar, as coisas podem resolver mais facilmente. E assim foi, realmente. Essa é a crença que eu tenho na Formatar. Mas sem vender e sem ficar jabazando aqui Formatar, na realidade, no momento em que eu estava vivendo essa dor, não existia uma
uma solução no mercado. E eu não estou falando do Brasil, não. Em lugar nenhum no planeta existia uma solução que pegasse na mão da família empresária e da gestão ao mesmo tempo para fazer essa coisa acontecer, né? Então, por isso que eu sempre... apesar de a Formatar ter um nome hoje, né, um bigode da marca muito bonito, que é gestão, governança e conexão, é chique pra cacete. Mas eu gosto de chamar a Formatar de clínica de recuperação de perdidos, entendeu? Por quê? Porque está todo mundo perdido enquanto empresa. E quando chega na Formatar, a gente fala assim, olha, sócios, vocês estão alinhados? C-levels, gestores, vocês estão alinhados agora com o alinhamento desses sócios? Não. Lógico que não. A grande maioria das empresas, né, que chegam em qualquer unidade de consultoria ou qualquer pedido de ajuda, nenhuma delas estão alinhadas 100%. E quando a gente vai olhar o desalinhamento dessa empresa, está lá no desalinhamento dos propósitos do sócio, ou nos quereres, né, do sócio. Então, uma vez que a gente alinha tudo, né, e quando eu falo alinha, eu não estou falando de planejamento, não, eu estou falando de cultura mesmo. Né? Eu falo assim, olha, os valores, a cultura, não da empresa, mas a cultura de vocês enquanto ser humano se alinham. Sim, os propósitos de vidas podem ser diferentes, mas a equidade dos propósitos existe? Existe. Ótimo. Então, agora vamos para o planejamento, ou vamos para as estratégias. As estratégias vão ser assim, sensação. Ótimo. Agora vamos chamar o time de gestores. Gestores. Vamos alinhar aqui. Tá vendo? É isso aqui que a gente quer e não abre mão mais. Acabou. Não tem jeito de uma empresa dar errado. Não tem jeito. Vai dar errado se mercado, pandemia, fatores N externos que estão fora do núcleo empresarial. Na análise SWOT ali, a gente está falando das ameaças, né? Só ameaças. E não das fraquezas. Não, exatamente. Porque fraqueza a gente vai ter... Vai resolver. E resolve com a base mãe, que é o alinhamento dos desejos e propósitos do sócio. Isso é sucessão. Por falar assim, a base da sucessão é o quê? Alinhamento de sócio. Uma vez que eu alinho sócio, primeiro que a empresa ela nasce para não morrer. Isso é fato. Né? E uma empresa, eu gosto de brincar, ela tem que ter eternamente 25 anos de idade. Por quê? Porque estudos geracionais, né? E aí eu não estou falando de estudo administrativo, mas estudo de teorias familiares, de gerações ou geracionais, diz de que a cada 25 anos uma nova geração, né, começa a protagonizar, e é verdade mesmo. Apesar de que hoje, esses 25, ele está se tornando 30, tá? Então, até o início de 2000, nós tínhamos essas idades. Então, a cada 25 anos, uma geração tá se fazendo. E é real, quando a gente mede a geração Z para a geração alfa agora, nós estamos dizendo dos 20 aos 30, tá? Então, cada geração é marcada de 20 a 30 anos, ok? Então, uma empresa ela não pode perder a velocidade de 30 anos. Ela não pode perder o corpo de 30 anos, de 25, 30 anos. Mas, para eu fazer isso, eu tenho que fazer a sucessão. Então, mas então significa que eu que estou com 46, eu não posso atuar na minha empresa? Não, não é isso. Você terá 46, você poderá ter 80 e atuar na empresa, mas a sua empresa tem que ter a mentalidade, a velocidade, o vigor dos 20 aos 30. Mas como é que eu faço isso? Justamente com a sucessão. Marlon, mas então a minha experiência, todo o legado que eu tenho aqui dentro de mim não vou ficar, não, pelo contrário. Você já falou e tem certeza absoluta, já escutou falar que eu, particularmente, eu gostaria muito de ter hoje 20 anos com a cabeça que eu tenho. Não é isso? Com um corpo de 20 anos, no sentido de me dar mais velocidade, porque eu queria fazer tanta coisa hoje com essa cabeça que eu tenho, não é isso? A empresa tem que ter essa mentalidade, ou seja, os mais velhos, os fundadores, aqueles que têm a experiência, eles têm que estar no lugar de destaque, de maturidade, de guiar os mais novos para dar velocidade. Então, isso é sucessão. E sucessão dessa forma a gente não faz só com filho, a gente não faz só com parente, a gente faz com gente. Só que tem que ter essa mentalidade. Se eu tenho essa mentalidade enquanto um fundador que tem 25 anos na empresa e que eu já não estou mais como CEO, eu já estou no conselho, ou seja... Por quê? Porque hoje o meu time principal, o time fazedor mesmo ali da operação, está sub-30.
Mas essa turma digere, engole, né? Eu ia falar outra coisa, defeca, vou falar, é mais bonito, né? Defeca, inteligência artificial já, defeca toda a estrutura que hoje o mundo está vivendo. Eu, com 46, eu tenho uma grande dificuldade de acompanhar esse ritmo. É o lugar de potência, Marlon. Então, o meu lugar de potência, igual o Baza, né, fala, o meu lugar de potência é o lugar do conhecimento de 30 anos de CNPJ, de indústria, de serviço, de varejo. E aí, essa turminha nova tem os braços que eu não tenho mais, né? E até mesmo a capacidade de cérebro... De agilidade mental. De conexões de neurônios, né? Porque eu bebo e tal, já vai desgastando, né? Essa turma bebe menos, então eles têm mais condições de somar no conhecimento técnico para, junto da minha experiência, junto da cultura que eu gostaria de continuar, fazer com que essa empresa continue tendo esses 20, 30 anos e ganhando fôlego e vida, né? Se todo mundo tivesse essa mentalidade, enquanto o que é fazer sucessão, a gente não teria problema aí, não. Qual a primeira barreira, Marlon, que você enxerga para encontrar essa mentalidade? Porque, assim, e é legal você trazer esse ponto, porque uma das coisas que a gente ouve bastante é, poxa, a minha empresa virou um transatlântico, eu tinha um jet ski, a empresa estava na minha mão, eu migrava quando eu queria e agora a minha empresa virou um transatlântico. E tá difícil, e tudo demora, e tudo tem excesso de processo, porque aí as pessoas começam a olhar processo como algo negativo, quando não é. Né? Porque processo, ele não é... O excesso de burocracia é uma coisa. A burocracia é importante também, inclusive. A burocracia é excelente. Graças à burocracia, a gente tem organização. Senão não funciona, senão prejudica o caixa. Exatamente. Então, qual a principal barreira que você olha e diz assim, cara, eu esbarro aqui na hora de trazer essa mentalidade? O desconhecimento sobre o que é governança corporativa. Outro tema completamente desmistificador aqui. O que é governança corporativa? E eu estou falando isso porque, de fato, as pessoas... como é que eu faço? Eu não dou conta, porque antes era assim. Eu falei assim, olha, você só está desse jeito porque um dia você foi pequeno, hoje você está gigante e você esqueceu de fazer a governança acontecer. Governança corporativa, Marcela, é nada mais, nada menos que uma metodologia prática de organizar o modelo de gestão de uma empresa e a gestão. Ponto. Então, a governança ela não vem para falar de processo, de operação, não. Ela vem para organizar a gestão e os seus gestores. Em 3 grandes núcleos. O núcleo de sócios ou acionistas, chame o que quiser, de acordo com o modelo tributário. O núcleo de administração ou o núcleo de gestão estratégica, que é o conselho... Vou falar de conselho de acionista ou conselho de sócio. O núcleo do conselho de administração ou conselho estratégico e o núcleo de conselho operacional ou o núcleo da operação propriamente dito, do dia a dia. Quando a empresa ela entende que ela precisa de se dividir nesses 3 grandes núcleos, dando então o lugar, né, de potência dos acionistas e aquilo que de fato eles querem, porque a empresa ela não será... À medida que ela vai crescendo, ela vai dando dinheiro e esse dinheiro vai dando oportunidades para quê? Para o crescimento dela mesma, ou para verticalização, ou para expansão em novos negócios. E aí isso tudo, nessa bagunça, você vai abrindo mão de umas coisas que antes dava certo, porque você colocou na mão de fulano para buscar dar mais ênfase em outros negócios, e aí se perde. Por quê? Porque, de fato, eu não tenho um conselho que senta todo mês para definir, olha, para onde vai esse dinheiro, o que realmente a gente vai alocar. Para exercer a governança, né? Exatamente. E eu não tenho um conselho de administração. O brasileiro tem uma dificuldade grande que o americano já nasceu com ele, sem essa dificuldade, que é, vou montar uma empresa. O brasileiro simplesmente monta a empresa e começa a trabalhar. A gente falou isso na mentoria da Mariana. Né? O americano, quando ele fala assim, quero montar uma empresa, a primeira coisa que ele faz, ele monta um conselho de especialista para fazer um business plan, para então, com o dinheiro que ele tem e a viabilidade do mercado e o business, o BP aprovado, agora a gente vai começar a nossa empresa. Ou seja, uma empresa que não tem um conselho de administrador
ou de administração com especialistas que estão fora do processo do dia a dia para ajudar a pensar, essa empresa fica totalmente na mão daqueles que estão lá dentro. Então, se a gente está com um problema, que é a questão... eu tenho um problema mental, emocional, etc. Se eu não buscar ajuda externa, eu fico ali tentando comigo piorar. Mesmo. Não, pode até dar, mas o tempo que eu vou dar conta de resolver esse problema interno é gigante. Eu vou ler, vou fazer a oração da Bíblia, vou fazer não sei o quê e tal, vai demorar. Quando a gente busca ajuda externa, seja de um médico, um psiquiatra, qualquer coisa, a gente anda mais rápido. Então, o conselho de administração numa empresa é isso. É para potencializar e agilizar esse processo de organização dos processos e fortalecer a cultura. E o conselho gestor, que é o CEO com a turma toda, né, dos C-Levels e operação. Então, quando a gente chega para essa família ou essa empresa que está vivendo esse processo de envelhecimento e crescimento, e que está se perdendo o controle, que a gente fala assim que, olha, se você não entender que você precisa de implantar uma governança aqui dentro, qualquer movimento de tentar organizar a sua empresa vai ser em vão. Não vai adiantar. E governança, Marcela, tal como numa família, começa dos pais, começa dos donos e vai descendo a escada. Não adianta... Eu convido qualquer pessoa e especialista do planeta Terra a dizer para mim que a gente consegue organizar ou estruturar uma família, uma empresa, dos filhos ou dos funcionários base para a cúpula. Não tem jeito. Marlon, sempre de cima para baixo. Assim como cultura. Não, é muito legal, porque os nossos temas, eles andam juntos. Eles andam juntos. Sim. Quando você está montando um conselho, e que você vira para os donos e fala assim, olha, estruturamos tudo, entendemos aqui, daqui agora para frente a gente vai acompanhar através desse conselho. Qual é a maior dificuldade que você encontra para estruturar esse conselho? É olhar para o que aquela empresa precisa naquele momento, é entender qual vai ser os ritos e rotinas desse conselho, o papel de cada um dentro desse conselho. O que você percebe como desafio? A maior dor e a maior dificuldade, né, dos sócios, quando a gente vai estruturar esse conselho, é de que eles não terão mais o poder de decidir sozinhos. Tem que decidir pelo conselho. Porque aí sim é diferente da gente chamar o time todo de gestores para decidir juntos. Porque o conselho ele tem um status que é de sócios e diretor principal da empresa. Ou seja, o CEO ou então o CFO, né? Ou o CEO. Né? Essas três figuras chaves da empresa que têm a oportunidade de sentar na cadeira do conselho, mais os sócios. Nas empresas pequenas, esses papéis se confundem. Ok, não tem problema não. Então, os sócios são os próprios diretores? Ok, estão lá no conselho. Aí a grande dificuldade então quer dizer que tudo que a gente for fazer agora, a gente tem que trazer para o conselho para aprovar? Sim. Se for questões estratégicas de alçada financeira que extrapola agora as regras do conselho, as regras da sociedade, sim, tem que ser para o conselho. O conselho aprovou, vem. Então, essa é a grande barreira de entrave do conselho andar mais rápido. Mas uma vez que isso acontece, a vez que existe o entendimento que o conselho ele potencializa as tomadas de decisões, é impressionante. Aí o jogo muda, né? Apesar de que, Marcelo, com quase toda certeza, hoje... Com a quantidade de informação que a gente tem e os empresários buscam, o brasileiro gosta de estudar e gosta de buscar isso. Então, as empresas que chegam até a Formata hoje, os empresários, eles já sabem. Eu falo, eu já sei que a gente tem que fazer um conselho, porque se realmente não fizer o conselho, essa empresa vai desgovernar, que já está desgovernada. Mas normalmente é porque já está dando indícios que vai dar ruim. Exato, vai dar ruim e ele fala assim, olha, eu preciso de ajuda. É igual quando a gente realmente topa aí para o psicólogo. Médico, né? Não, psicólogo, porque o médico a gente vai tranquilo. Pior que não, velho. Vou te dizer que até o médico a gente enrola. Mas quando a gente vai no psiquiatra, vamos falar assim, tô precisando tomar um remédio mesmo, porque senão não vai. Então, realmente, a gente já vai e fala, pronto, esse aqui eu já aceitei, eu tenho que vir. Então, quando vai para uma consultoria e nós entregamos um único produto, a Formatar ela é uma empresa exclusivamente de implantar a governança, né, e fazer com que essa empresa
viva essa estrutura a partir dela. Nós não somos uma empresa de treinamentos, cursos e gestão de pessoas, pelo contrário, a gente faz só a gestão de governança. Então, nós somos muito hiper especializados nisso. Então, quando chega até nós, esse já sabe, é aquela história. É o psiquiatra mesmo, tarja preta, entendeu? Então, se eu venho aqui, eu sei que vocês vão mandar na minha empresa. Eu falei, não, nós não. O conselho vai mandar. Esse conselho passa a ser tão sócio quanto você. Eu falei, não, pois é disso que a gente precisa e vai. Só que, antes de implantar a governança, nós precisamos primeiro definir a cultura. Não tem jeito. E aí, a cultura que eu falo não é a cultura da empresa inteira, não. É a cultura dos sócios. Quais são os valores deles? E aí é que entra que a CNP, para mim, faz todo sentido, porque, apesar de que você ajuda toda a empresa, até os sócios, só que nós, da Formatar, não atuamos na empresa toda. Então, assim, para disseminar essa cultura que os sócios, então, entenderam que é a cultura que eles querem, nós precisamos de braço, né? E é onde a gente encontra a CNP, encontra realmente um G4 com a formação para ir buscar, falar, agora a gente precisa disseminar isso aqui que vocês querem cada dia mais praticar, para que os outros que não fazem parte desse núcleo da governança, de fato, passem a praticar isso aqui dentro e a gente buscar os resultados que a gente quer, né? É isso. Para a gente deixar um recado aqui que é importantíssimo, o que hoje deveria, ao invés de vocês chegar, empreendedor, neste momento de desespero, ai meu Deus do céu, já não sei mais o que eu faço, tá indo por água abaixo, deixa eu correr lá. Ao invés de você chegar no momento do desespero, o que você deixa de dica de momento crucial de maturidade, de cabeça, de importância, de caixa mesmo, para buscar um apoio de um conselho? Bom, eu penso que qualquer hora. Primeiro que a gente tem que começar a desmistificar isso também, de que tem hora para isso, tem hora para aquilo numa empresa. Não. Igual eu disse, o americano ele já nasce com um conselho. Então, eu penso que o empresário que está nos assistindo, independente do tamanho, porque governança corporativa não é para empresa grande, pelo contrário, é para um bar, é para um salão de beleza. Se a gente tem a mentalidade de governança, a gente já cresce com essa mentalidade. Então, todos que estiverem vivendo este momento, olhem para dentro de si, do seu negócio, fala assim, eu estou realmente performando da forma como eu gostaria? Não. Busca ajuda. É isso. Se eu não estou performando da forma, igual a gente não vai para academia, eu não gostaria de melhorar, eu não vou na academia, eu não vou, né, numa nutricionista, é a mesma coisa, a empresa está do jeito que a gente gostaria? Não, então vou buscar ajuda. É muito bom. Gente, tão simples quanto, se você olha, e eu falo também, Marlon, sobre cultura, quando as pessoas falam assim, mas você deve olhar para a sua cultura todos os dias. Você deveria revisar a sua cultura todo ano. Você não faz revisão de planejamento, de alinhamento estratégico todo ano? A sua cultura é a mesma coisa. Porque se você está alinhando a sua estratégia, a sua cultura tem que sustentar a sua estratégia. Então, as coisas andam em paralelo. O teu trabalho anda em paralelo com o meu, porque tudo isso compõe o empreendedor de sucesso. Exatamente. Um empreendedor de sucesso, ele precisa ter gestão, governança e clareza de cultura para sustentar a governança e a gestão dele. Então, se você é empreendedor e está ouvindo esse podcast, está nesse momento entendendo, se identificando com várias das dores que a gente colocou aqui, já desmistificou, obviamente, né? Sua empresa é familiar, possivelmente, tendo em vista que é 90% das empresas no Brasil. Para e pensa, como que eu estou cuidando da minha cultura, como que eu estou cuidando da minha gestão e como que eu estou cuidando da minha governança. Isso vai fazer toda a diferença. Não aqui, claramente não é jabá, é muito mais uma reflexão para você, porque isso vai mudar o seu jogo. Marlon, muito obrigada. Aprendi demais, estou saindo daqui com vários insights de governança, de empresa familiar, vários insights importantes, inclusive, para a gente trocar. E, óbvio, a gente vai trocar ainda mais. Com certeza. Teremos mais episódios. Convidado para o CNP in House, que é o meu lá. Vamos caminhar. Caminhar juntos. Vamos, com Obrigada, certeza. Viu? Obrigado. E você que está assistindo, para agora, já encaminha esse episódio, encaminha tanto conteúdo compartilhado, porque vai fazer diferença para quem está te ouvindo, para quem você encaminhou e principalmente se você tem equipe, se você tem sócios, manda também que vai fazer super diferença. Valeu e até a próxima! E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal
e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto.